Pois é, hoje o Renato Meirelles, Kalin, não está com a gente, é isso? Barão, ele não está com a gente, mas a gente tem aqui alguns números e que incluem a fala do Renato Meirelles, porque é um levantamento do Instituto Millennium e também do Instituto Locomotiva, né? São impressões que foram colhidas por esses dois institutos. O Supremo Tribunal Federal deve julgar hoje uma ação que questiona o valor do fundo eleitoral e 9 entre 10 brasileiros consideram que o valor de 4,9 bi, quase 5 bilhões de reais que é repassado às campanhas, é muito superior ao que deveria ser. São impressões, portanto, colhidas pelos institutos Locomotiva e Ideia, a pedido do Instituto Millennium, e divulgadas em uma pesquisa inédita nesta terça-feira. O colunista aqui da Band News FM, presidente do Instituto Locomotivo, Renato Meirelles, explica que a pandemia do novo coronavírus colocou em xeque o modelo de distribuição de recursos públicos, o que poderia explicar a rejeição ao alto valor do fundão eleitoral. Nós perguntamos se é correto que o orçamento do fundo eleitoral seja maior do que o orçamento da Anvisa. E 80% dos brasileiros afirmaram que não é correto. Apenas 13% concordaram que é correto e 7% não souberam responder essa questão. Mais do que um juízo de valor sobre a necessidade ou não de um fundo eleitoral, é se esse montante de dinheiro efetivamente seria necessário para garantir as eleições. Pois é, Barão, 9 entre 10 brasileiros consideram que o valor é muito superior ao que deveria ser. Aí estava ouvindo a Sheila Magalhães com o Megali hoje cedo, a Sheila dizendo, gente, mas quem é esse brasileiro, né? E esse 1%, ou esses 10%, né, que dizem. Eu estava pensando comigo, eu falei, devem ser os políticos, né? Claro. Ou pessoas relacionadas a esses políticos. Só pode. 95,7% concordam que o fundo seria mais bem utilizado se aplicado em saúde e educação. 82,4% acham errado que o Brasil tenha o maior fundo eleitoral do mundo e 68,9% acham que a distribuição do fundo faz com que os mesmos sejam sempre eleitos. Em outro dado que chama atenção é que boa parte dos brasileiros que responderam ao questionário desconhecem o que seja essa distribuição de recursos, é o que pontua o Renato Meirelles. Nós perguntamos aí para os brasileiros se eles sabem o que é o fundo eleitoral, né? 16% afirmou que sabe bem, 45% que sabe um pouco e 39% de que não sabem o que é o fundo eleitoral. Quando nós contextualizamos o que é o fundo eleitoral, que é um fundo excepcional em anos de eleição para financiar as campanhas políticas, só 13% se colocam a favor desse fundo eleitoral. E o alto valor do montante, uma possível descrença no sistema de representação podem explicar a rejeição aferida pela pesquisa. No entanto, isso não significa que os brasileiros sejam contrários ao fundo eleitoral. Eles esperam, nesse sistema democrático de pesos e contrapesos, que o Supremo Tribunal Federal consiga colocar um teto no valor desse fundo que é destinado para o financiamento das campanhas políticas nesse ano. Essa é uma discussão, Barão, que pode parecer simples, mas que ela traz a sua complexidade, claro, porque se você fala em suspender totalmente esse fundo, não dá dinheiro nenhum para os partidos, você fala também sobre a manutenção dos mesmos e dos mais ricos, porque quem não tem dinheiro próprio para investir vai fazer o quê? Vai correr atrás do sustento e não vai ter como se envolver com isso, com a política. E aí a representatividade dos que têm menos vai ser sempre muito menor do que a dos que têm mais. Então, estipular um teto para isso, para ficar uma coisa um pouco mais justa e dar acesso a quem não tem dinheiro próprio para colocar, é uma discussão que é posta. Né? Nos últimos anos, o valor do fundo eleitoral. Só Kalinha, diga. Desculpa. Eu sou completamente contrário a fundo eleitoral, tá? O cara quer ser candidato, quer ser prefeito, quer ser governador, quer ser vereador, pede dinheiro emprestado pro pai, arruma um empréstimo no banco, toca a vida. Ah, mas isso vai ser complicado de mudar o que já temos no cenário aí. Eu lamento muito. Tirar dinheiro de educação, saúde, para botar no bolso de político, não faz parte da minha lógica. Né? Então, cada um sabe o que fazer, tem essa discussão de fato que você falou, e é uma discussão nobre na teoria, mas na prática a gente sabe muito bem onde vai parar essa grana toda. Pois é. Nos últimos anos, o valor do fundo eleitoral ficava em torno de 2 bilhões de reais,
A pesquisa foi aplicada entre os dias 16 e 19 de fevereiro de 2022. Foram ouvidas 2.000 pessoas a partir de 16 anos. A margem de erro é de 2,1 pontos percentuais.